Bom, olá, meu nome é André Vitor, eu sou estudante de Educação Física da Universidade Católica de Brasília, sou aluno de iniciação científica e hoje eu vou apresentar um artigo sobre a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo em doenças metabólicas, síndrome também metabólica, diversos tipos de patologias que estão associadas a esse tipo de disfunção. Esse é um artigo publicado nessa revista aqui, Bioquímica et Biofísica Acta, foi publicado em 2017. Primeiro, para poder contextualizar e explicar, vou usar um modelo aqui mais usual, né, da célula. A gente tem aqui o que vai ser abordado, que é a mitocôndria, aqui tem o lisossomo, complexo de Golgi, aqui tem o núcleo, onde fica o material genético, o DNA. Mas olhando aqui para um corte, né, de microscopia eletrônica, a gente tem aqui um músculo, então aqui é um sarcômero, tá? A gente tem aqui os sarcômeros em série, a musculatura. E aqui, como podem ver, tem as mitocôndrias, então dá para perceber que elas têm formatos um pouco diferentes e pode variar também o tamanho, tá? Não varia tanto o formato, elas sempre são mais redondas, o formato bastonete, não vai alterar tanto. Aqui tem uma imagem mais proximal, então eu tenho aqui essa parte interna que é dentro da célula, essa parte aqui é a membrana citoplasmática da mitocôndria, é a parte mais externa. A gente tem aqui essa membrana mais interna e aqui a matriz mitocondrial. Nessa região da membrana mais interna é onde ocorre a produção do ATP, a fosforilação oxidativa, a cadeia transportadora de elétron. E a mitocôndria ela é muito importante porque ela produz praticamente 90% da energia que a gente precisa diariamente. Em condições de repouso, quando em condições de estresse, como exercício físico principalmente, essa demanda ela pode ser alterada, tá? Mas principalmente nesse contexto a demanda é sempre bem elevada. A gente tem aqui outros tipos de célula, então dá para ver que tem muitas mitocôndrias, formatos diferentes, tamanhos diferentes, tá? E aqui também, ó, se eu não me engano, é uma célula do fígado. A gente tem aqui diversas mitocôndrias, tá? Todas as células humanas e animais também, elas vão apresentar mitocôndrias. A gente tem aqui o linfócito, aqui em azul mais claro, várias mitocôndrias, tá? Formatos diferentes. Aqui tem uma célula de defesa, acredito que seja um eosinófilo. E em amarelo também, ó, as mitocôndrias estão sempre presentes para produzir energia para a célula, porque a célula não pode ficar sem energia, senão ela pode acabar morrendo. A gente tem outro tipo de célula, ó, retículo endoplasmático, bastante mitocôndria, muita mitocôndria em amarelo. A única célula nos animais que não tem mitocôndria são as hemácias. As hemácias elas produzem energia de maneira anaeróbica. Então, existe um pouco de lactato sanguíneo, de certa maneira, posso dizer de maneira basal, porque as hemácias sempre vão produzir de maneira anaeróbica, então elas não têm mitocôndria para produzir via fosforilação oxidativa. Algumas condições elas estão estritamente relacionadas com as disfunções mitocondriais, dentre elas a síndrome metabólica, que é uma síndrome que ela tem vários fatores relacionados, todos eles que vão ser intrínsecos a doenças cardiovasculares, tá? A doenças neurodegenerativas, ao AVC, ao envelhecimento também, são partes assim que realmente acaba acontecendo. A gente vai ter aqui
a obesidade abdominal, né, causada principalmente por inatividade física, aumento da circunferência de cintura, quadril, massa de gordura corporal bem elevada, pré-diabetes ou diabetes, tá? Também combinando com resistência à insulina, tá? A resistência à insulina causando a diabetes, na verdade. A hipertensão também, aumentando o estresse cardiovascular também. A dislipidemia com triglicérides, colesterol elevado, baixo nível de HDL, que é uma lipoproteína que carrega aí a gordura no sangue. Aqui a gente tem um modelo do artigo que explica como ocorre essa relação. A gente tem aqui o citosol, então essa parte aqui é a mitocôndria, membrana interna. Essa parte aqui é a parte externa, tá? Então a gente tem aqui a membrana externa, tá? Da mitocôndria. A gente tem aqui o espaço intermembrana, região interna, e aqui a região da parte interna, a membrana interna da mitocôndria. A gente tem o DNA mitocondrial, a gente vai ter aqui a cadeia transportadora de elétrons, então aqui a gente tem as subunidades, 1, 2, 3, 4, 5, onde o elétron vai ser carregado, tá? Então ele sai da membrana interna para depois voltar através dessa enzima chamada ATP sintetase. O ADP, que é uma molécula que tem 2 fosfatos, e ela vai ser investida com um fosfato inorgânico para formar um ATP, que vai liberar energia. Então a gente tem aqui essa eletricidade, né, sendo carregada pela cadeia transportadora. Isso está gerando mais ATP pela mitocôndria. Ela está gastando energia para se manter, tá? E também gastando energia e liberando, na verdade, energia também para a funcionalidade da célula em questão, seja uma célula cardíaca, seja epitelial, seja um neurônio, qualquer tipo de célula, exceto, é claro, as hemácias, tá? A gente vai ter aqui durante a produção da glicólise aeróbica, né, a questão do oxigênio entrando no ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa. Então esse oxigênio que entra, ele interage e ele pode acabar virando o que a gente chama de um radical livre, né, que é uma molécula que ela é muito reativa, então ela interage com outras membranas, acaba degenerando essas outras moléculas e acaba degenerando os tipos de tecido, principalmente proteínas. Então ela pode causar danos no DNA, na membrana, na mitocôndria como um todo, em outros tecidos, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um radical livre, que é uma espécie reativa de oxigênio. Existem também espécies ativas de nitrogênio, mas as principais são de oxigênio. A gente tem que uma quantidade de 0,4 até 4% de produção de radicais livres de espécies ativas de oxigênio, elas já vão acontecer de forma natural, não tem o que fazer. É uma porcentagem baixa, ela sempre vai ocorrer em condições de estresse, disfunção do tecido, da célula, estresse mental, estresse físico. Esse estresse aqui ele vai causar um aumento desses radicais livres por essa produção maior de energia, gasto energético, estresse, e um desbalanço pela capacidade da célula de produzir defesas antioxidantes, tá? São outras proteínas que elas conseguem interagir com essas moléculas aqui para doar um elétron. Então essa molécula aqui ela vai deixar de ser tão reativa. As principais que a gente tem, que são as defesas da própria mitocôndria, são a SOD, que é a superóxido dismutase. Ela interage formando essa molécula aqui, tá? E a catalase, principalmente.
então ela vai formar água e oxigênio. A gente tem aqui uma imagem aqui do próprio artigo, que consegue mostrar muito bem como que todo esse processo ocorre. Então a gente tem aqui que na restrição calórica e no exercício, a gente vai ter um aumento da AMP, né? E aumento do ATP. Então o que está acontecendo? Eu estou tendo que gastar mais energia, então a ATP está virando ADP e depois AMP, né? É uma adenosina monofosfato, um fosfato só. Então ele era ATP, tinha 3, virou ADP, 2 e formou de novo, virou AMP. Quer dizer, quando vira AMP, a enzima que quebra ela é a AMP quinase. Quando ela quebra de ADP para virar AMP, essa enzima aqui é ela que faz isso. Isso é uma espécie de sinalização muito importante para essa proteína aqui, tá? Ela sinalizar a biogênese mitocondrial, que é o aumento do número de mitocôndrias, aumentando o próprio tamanho, hipertrofia da mitocôndria, tá? Isso desencadeia ações antioxidantes da célula, tá? Então, se você está tendo um estresse oxidativo aqui, ó, de maneira direta ou indireta, por causa desse gasto energético, pela restrição calórica que você foi colocado, seja porque você fez um jejum, ou seja, simplesmente porque você não conseguia comer, ou passou algumas horas, o dia sem conseguir comer, a mitocôndria, para se proteger e para poder se adaptar, ela vai acabar tendo que causar o aumento do número delas, né, do número de mitocôndrias, de organelas, e também, como isso aqui se elevou, muitas espécies ativas de oxigênio foram formadas. Então, também para proteger, mais antioxidantes são formados. A gente tem que, quando um excesso de energia também ele é feito, principalmente, na verdade, unicamente pela dieta, a gente tem uma acetilação, né, um acetil é colocado nessa proteína, e isso gera muitas espécies ativas de oxigênio, muito estresse oxidativo. Então, a própria obesidade, o próprio fato de você consumir alimentos muito calóricos, de rápida absorção, por si só isso já aumenta o estresse oxidativo, tá? Isso é bem danoso para a célula. A gente tem aqui no próprio fato do envelhecimento, a mitocôndria ela perde um pouco a sua capacidade de realizar a sua biogênese, a ter uma ação antioxidante, essa defesa. Então, com o envelhecimento já aumenta a produção de espécies ativas de oxigênio. Quando a gente tem aqui, pela demanda calórica baixa ou pelo exercício, eu vou ter um aumento de AMP quinase, né, que é a enzima que quebrou ADP em AMP, ou seja, a demanda calórica, a demanda do exercício está elevada, ou a restrição calórica é elevada, todo esse ATP está sendo muito quebrado para virar ADP e aí vira AMP. Isso sinaliza para essas outras proteínas que em excesso elas podem causar autofagia, que é a mitofagia da mitocôndria. Então essa mitocôndria ela pode acabar realizando uma apoptose dela mesma, por tanto dano que as espécies ativas de oxigênio causaram nessa organela. Então às vezes a célula acaba morrendo. A gente tem alguns estudos que demonstram que se você tem um exercício, uma atividade física muito elevada, num estresse muito grande, às vezes o dano naquela célula ele foi tão elevado que para a célula acaba sendo mais viável causar apoptose, que é a morte programada. É muito mais fácil para o corpo matar aquela célula do que ele regenerar aquela célula, infelizmente. Então acaba que de maneira progressiva, acaba que o exercício ele é mais indicado, tá? A gente tem também que aumenta, né, a oxidação
de gordura, de ácidos graxos livres. Então, vai ser causado aqui pelo aumento dessa proteína. Então, se essa proteína está sendo elevada, é porque esse AMP está sendo fosforilado. Então, vem para cá e aumenta a oxidação. Também desacoplamento de algumas proteínas. As principais defesas para o controle antioxidante, né? A gente tem que, na verdade, são as vitaminas. Principalmente beta-caroteno, resveratrol, vitamina C e vitamina E, principalmente. Então, principalmente a uva, tá? Que vai ter o resveratrol. Ele é muito importante. Essas moléculas aqui, esses fitoquímicos, eles vão conseguir doar o seu elétron para essas espécies ativas de oxigênio, para elas não degenerarem as moléculas importantes da célula. A gente tem aqui como que é essa regulação, né, da mitocôndria. Então a gente tem aqui um processo de fusão da mitocôndria. Então, seja porque teve uma demanda muito elevada de energia, a mitocôndria ela pode acabar fundindo com outra mitocôndria para combinar o DNA, né? Vale ressaltar também que a mitocôndria ela tem um DNA próprio, então você tem um DNA próprio da mitocôndria e um DNA da célula em si. Eles não interagem diretamente. Então, se a demanda energética por atividade física ou restrição calórica for bem elevada, a mitocôndria ela pode se fundir com outra e formar uma mitocôndria maior para combinar esses genes, para combinar esse material genético. Ou até, se for o caso, ela pode combinar também se essa para reparar alguns danos que possa ter em alguma dessas mitocôndrias. Então, se tem um dano aqui, ela pode combinar com a outra, tá? E reparar o dano. A gente tem aqui na microscopia eletrônica também um processo aqui de fusão. Pode ser tanto fusão quanto fissão, tá? A fissão seria o processo de uma mitocôndria se tornar duas, né? Dela causar uma fissão. Ou uma fusão, né? Aqui. Duas mitocôndrias formando uma. Aqui é um processo de fissão demonstrado no artigo, tá? Então tem aqui a sinalização, ela vai realizar uma fissão. Normalmente a fissão está mais relacionada quando tem danos tem danos no material genético da célula, tem danos aqui irreparáveis e acaba que a célula prefere causar uma fissão. Então ela vai salvar uma parte, essa mitocôndria, por exemplo, vai ser salva, e essa mitocôndria que tem danos, que ela está disfuncional, ela pode acabar tendo uma fusão também com um lisossomo, e aí o lisossomo vai degradar ela com suas proteínas, com suas enzimas proteolíticas, né? Bom, então aqui a gente tem que, de acordo com o artigo e com vários outros estudos, né, e também no conceito popular, a gente entende que a atividade física, o exercício, é a melhor maneira de você controlar o envelhecimento, de você retardar o envelhecimento, de você retardar a progressão de uma doença, de você tratar também, às vezes, uma doença e diminuir esse estresse oxidativo. Então, o que acontece? Se o seu corpo, em momentos pontuais do seu dia, né, você tem um momento que tem um estresse oxidativo elevado, por exemplo, você vai correr, vai jogar uma bola, vai nadar, vai para academia treinar musculação, você tem um momento ali que o estresse oxidativo da célula ele é elevado, a sua célula ela vai ter que se adaptar a isso, então ela vai se tornar cada vez mais antioxidante. Ela cada vez mais vai se tornar mais hábil em não se oxidar, em não ter esses danos. Então acaba que,
por exemplo, numa primeira semana, numa academia, primeiro mês, você sente muitas dores, você se sente cansado, mas depois de um tempo, para você ter o mesmo cansaço, para você ter a mesma sensação de performance, por exemplo, você teria que elevar mais o nível, né, da atividade. Então, aumentar a intensidade, aumentar o volume. Isso porque as suas células elas melhoraram de função, tá? Isso é muito importante porque aí você vai retardar o envelhecimento das suas células. O artigo também ele mostra que a gente tem esses fitoquímicos, né? Como que eles conseguem melhorar a questão da atividade antioxidante. Então a gente tem aqui esse tipo de peptídeo, ele consegue melhorar, e junto com a glutationa, consegue melhorar até 500 ou 1000 vezes a ação antioxidante da célula. A gente tem também o TTP, que é o lipofílico trifenilfosfônio, que é um cátion, então ele consegue melhorar a 5 até 10 vezes, tá, a ação antioxidante da célula. A gente tem aqui a glutationa e a N-acetilcisteína, também muito importante, ela consegue melhorar muito a questão da ação antioxidante, tá? Importante relatar que esses antioxidantes eles são importantes no geral, mas as pessoas que realizam atividade física, exercício, elas têm que tomar um cuidado maior, porque se o exercício é um estresse e você está tomando uma vitamina que vai ajudar você a diminuir esse estresse oxidativo, que isso seria feito pela sua mitocôndria, né? Então você está impedindo, você está atrapalhando a sua mitocôndria de se adaptar. Então isso é contraproducente. Os estudos têm demonstrado que consumir aquelas pastilhas de vitamina C e treinar, por exemplo, corrida, isso piora a sua performance. O seu corpo não consegue se adaptar, não consegue melhorar. O mesmo para a musculação. Então, esse é um tipo de estresse que a mitocôndria ela tem que lidar para poder se adaptar. O excesso desses antioxidantes eles não vão melhorar a sua função na atividade física, não vai melhorar a sua saúde relacionada a isso. Agora, tem indivíduos que têm disfunções, né? Tem doenças, por exemplo, disfunções mitocondriais, né? Para eles vai ser bem interessante isso aqui, tá? Vai ser muito importante, porque essa pessoa ela já tá bem, a célula dela, o corpo dela já tá bem oxidado, assim. Isso causa muito dano, né? Nas mitocôndrias, nas células. Então, acaba que nesse contexto faz diferença, tá? Mas para as pessoas no geral não diria que não seria tão importante. Bom, eu queria mostrar aqui que é importante falar que esse estresse oxidativo ele está muito relacionado à questão das doenças metabólicas, a doenças degenerativas, tá? Que estão relacionadas aqui com essa interação das espécies ativas. Como essas moléculas são muito reativas, elas podem degradar outras proteínas das células, elas podem causar dano no DNA da célula, tá? Elas podem causar dano no DNA da célula, dano aqui na membrana. Elas estão relacionadas com AVC, tá? Isso acaba que esse estresse oxidativo maior, a célula acaba produzindo menos ATP, consome menos oxigênio. Aquela célula começa a ficar disfuncional, então se você tem por exemplo, uma célula cardíaca, você vai ter que essa célula cardíaca ela vai ficar disfuncional porque a mitocôndria está produzindo menos energia, tá? Ou ela tá produzindo muitas espécies ativas, principalmente espécies ativas de oxigênio,
Então isso tem uma toxicidade muito grande, então isso vai estar relacionado com várias doenças, então AVC, até demência, doenças neurodegenerativas no geral, doenças cardiovasculares, a diabetes. Então isso acaba que é bem importante. É interessante falar que eu estou abordando aqui a questão da saúde nas pessoas, mas esse artigo fala no geral, então isso aqui vale para qualquer célula animal, tá? Bom, essa foi a minha apresentação. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo, peço que curta, compartilhe para alguém que possa ter interesse e comenta o que você achou e se você tem alguma sugestão, tá?